Fala Dev, beleza? Meu nome é Joseph Oliveira e hoje a gente vai aqui resolver o desafio 11. E o que é o desafio 11? É o Go Restaurant Mobile, né? E é a mesma coisa que o último desafio que a gente fez, o desafio 10, só que o desafio 10 era aquele crudezinho que a gente fez de adicionar, editar, remover, e esse daqui é a versão mobile do desafio, que é basicamente como se a gente fosse o cliente que vai comprar os pratos de comida que estão cadastrados lá no nosso back-end. E vamos lá então. Novamente, a gente tem um template da aplicação, né? Para a gente acessar. A gente tem a fake API que a gente vai utilizar novamente. Aqui está até descrito as rotas que a gente vai usar. A barra foods, que vai retornar todas as comidas cadastradas na API. Foods barra ID, para retornar só uma comida. As categorias, as orders e os favorites, certo? As orders são os nossos pedidos. E os favorites são os nossos pratos de comida favoritos que a gente pode adicionar lá na nossa aplicação. Basicamente, a gente tem o layout lá no Figma para a gente acessar. Vou deixar carregando aqui. Já está carregando. Vamos ver, vamos ver. Beleza, carregou aqui. Basicamente, então, a gente vai ter aqui os pratos de comida, as categorias. Aqui tem os meus pedidos e os meus favoritos. E depois, aqui pela página home, né, a gente consegue ir para a página de detalhes do pedido, onde a gente vai estar podendo aí, por exemplo, adicionar alguns itens. A gente fazer um pedido de um único item, né, no caso. A gente não vai ter um carrinho para não ser nada muito mais complexo, já que a gente já teve um desafio sobre Context API e essas coisas. Então a gente vai adicionar um item no nosso carrinho, vamos dizer assim. A gente pode adicionar a quantidade de adicionais, por exemplo, bacon, limão siciliano, tomate, molho branco. E aqui a gente pode adicionar mais uma quantidade também do produto, né? Ou seja, eu posso pedir aqui 2 macarrões ao molho e com esses adicionais, ou seja, eu tenho que fazer a soma aqui do valor de tudo e multiplicar por 2 aqui depois, certo? Então a gente vai desenvolver essa aplicação aqui. Vai ser um trabalho facinho até de fazer aqui no vídeo, na solução, já que a gente já está acostumado, a gente já viu tanto isso daqui. Então vamos lá voltar para o README. O que a gente tem que fazer? A gente tem que listar os pratos de comida da API, listar as categorias, filtrar pratos de comida por busca ou por categoria, né, que tem uma barra de busca lá, listar os pedidos da API, listar os pratos favoritos da API e realizar um pedido, beleza? E nos testes aqui fala mais ou menos a mesma coisa, só que tem algumas dicas a mais, como, por exemplo, no JSON Server usar o like ao invés de usar só o category, que aí ele vai fazer uma busca bacana, como se fosse o like no nosso banco de dados mesmo, só que direto no JSON Server, né? E basicamente os testes pedem que faça a mesma coisa, só que especifica algumas coisas a mais, como conseguir incrementar e decrementar a quantidade de comida e etc. Para aí ele conseguir fazer os cálculos e passar tudo certinho, beleza? Então vamos lá. Eu já deixei aqui clonado o meu projeto, só para já deixar adiantado aqui. Eu já clonei o meu projeto, já dei um yarn nele, rodei o meu JSON Server, certo? Dei um yarn, rodei o JSON Server, depois dei um yarn Android aqui para abrir meu emulador e ele fez tudo o que precisava fazer aqui. Depois eu só dei um yarn start para rodar o bundler e tá aqui, abri já meu emulador. Vou deixar pronto aqui desse jeito e a gente já começa aí a codar. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Por onde que a gente vai começar aqui? Eu já tenho aqui já clonado o repositório, então não vou nem precisar e ficar olhando lá no Figma. Então a gente tem essa primeira página aqui, que a única coisa que ela faz é levar a gente para home. Então direto na home a gente já tem tudo aqui pronto para a gente já estar utilizando, certo? Então o que basicamente a gente precisa fazer no começo? Vamos começar listando essas categorias dos pratos de comida e depois a gente vai passando para essas daqui também. Por que passando para essas daqui se a gente ainda não fez nada na aplicação? Porque basicamente no nosso server.json já tem algumas coisas como exemplo, por exemplo, categorias, prato de comida, tem um pedido, tem um favorito. Ou seja, a gente já consegue utilizar essa informação ali que está no nosso JSON Server já para exibir direto, sem precisar fazer todo o processo para depois vir para cá. Então, como essa é a parte mais simples, vamos começar por ela, depois a gente vai lá para a página de detalhes do pedido, detalhes do produto, né, no caso. E aí, se a gente ver aqui, já tem um botão de logout, que ele já faz o logout também, volta para home, e a gente faz aqui também essa busquinha aqui e as categorias, beleza? Então vamos lá. Por onde que a gente vai começar então? Vamos só dar uma olhada aqui, como de costume, no que a gente tem. A gente tem alguns mocks, uns testes, a gente pode ignorar. Algumas tipagens aqui, se eu não me engano, para o PNG, isso mesmo.
que a gente tem alguns assets aqui também, que é utilizado na aplicação. Tem um componente de search, basicamente, que é um input, basicamente, nada mais. Tem algumas páginas, a dashboard, a página de favoritos, a página de food details, a home e a orders, né? A dashboard é essa página aqui, a home é essa página aqui, beleza? Então, basicamente, a gente tem as nossas rotas. As rotas, como sempre, vão sempre estar completas já pra gente. A gente não vai precisar mexer com as rotas. Aqui no Services tem a API. No caso, a minha já está configurada aqui na porta 3333. E aqui tem um Format Value já para a gente utilizar direto para formatar nossos valores. Lembrando, a gente não pode mexer nesse arquivo aqui porque ele é mocado. O que é mocado, Joseph? Basicamente, lá nos nossos testes, eu não lembro exatamente onde que é, mas eu acho que é aqui, ó. Aqui no Food Details, eu pego esse arquivo chamado Format Value e eu faço uma implementação nele de um mock, que basicamente ele imita, né? Mock seria de imitar o funcionamento daquele arquivo. Então, quando eu passo alguns valores para ele, eu espero que ele me devolva uma formatação dessa maneira. Por que esse mock? Porque em algumas versões do Node, ele retorna valor de forma diferente, beleza? Então, quando eu faço esse mock aqui, eu estou padronizando ele eu estou padronizando pro arquivo nos testes que, independente da versão do Node que tu estiver usando, independente de seja qualquer problema de compatibilidade, etc., vai sempre retornar o valor certo, beleza? Então, esse arquivo aqui, de Format Value, você deixa ele do jeito que tá, não mexe em nada, que vai funcionar perfeitamente, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela nossa página dashboard, então, já que é a nossa página principal ali da aplicação, né? Que a gente vai conseguir listar os pratos de comida. A gente já pode ver aqui que está importada a API e o Format Value já para a gente usar. Então a gente vê que já vai ser utilizado por aqui, né? Então vamos lá. O que a gente já tem aqui? Tem um Handle Navigate, que basicamente ele navega para a página do produto, certo? Então a gente não vai fazer isso ainda, porque a gente ainda não tem nada para... Não tem como fazer isso no caso agora, porque a gente ainda não tem lá embaixo, não exibiu ainda nossos produtos. Então vamos fazer esse load foods aqui primeiro, depois a gente faz esse load categories, e depois a gente faz esse negócio de selecionar uma categoria também. Então vamos lá. Deixa eu já ir percebendo algumas coisas aqui, por exemplo. Que, por exemplo, aqui no nosso estado a gente tem o foods e set foods, ou seja, a gente ainda não setou as foods. A gente tem as categorias e set categories, que a gente também não setou as categorias, né? A gente não selecionou uma categoria. A gente tem a categoria selecionada, que vai ser a categoria que a gente vai poder clicar aqui, selecionar ela ou desselecionar. A gente pode saber que a gente vai desselecionar ela porque ela tem a tipagem aqui de undefined, ou seja, ela pode ser undefined. Se tiver undefined é porque nada está selecionado, beleza? Aqui tem o Search Value e o Set Search Value. E se você olhar, o Set Search Value, por si, ele já está como utilizado. E se a gente for ver, ele está aqui no nosso Search Input, beleza? Então isso quer dizer, Joseph, que o nosso input já está funcionando? Sim. Olha aí, está funcionando. Tá vendo? Então, beleza. O que a gente vai fazer, então? A gente vai ver aqui no nosso Use Effect de Load Foods que ele tem o Selected Category e o Search Value. Por que ele tem, né, as dependências desse Use Effect tem isso? Porque quando a gente selecionar uma categoria ou quando a gente fizer uma mudança no nosso Search Value, eu quero que ele busque novamente os valores. Eu não quero que ele filtre aqui no back-end, eu quero que ele busque lá da nossa API de novo, certo? Com esses filtros. Porque pode vir coisas... pode vir mais informações do que teria se eu tivesse aqui no meu front-end. Por exemplo, se a gente tivesse uma paginação e tudo mais. Por exemplo, se eu passar aqui uma categoria de pizza, por exemplo, mas na minha listagem tiver uma paginação de 5 e nesses 5 itens não vier nenhuma pizza, vai parecer que eu não tenho nenhuma pizza cadastrada. Mas esse não é o caso. A gente quer que ele busque somente pelas pizzas no banco de dados, para ele trazer sempre a listagem corretamente para a gente, independente de ter paginação ou não e etc. Lógico que não tendo paginação, isso seria meio que automático, né? Seria indiferente. Mas sendo uma estrutura mais complexa, assim, de paginação e etc., isso é bem útil. E a gente vai fazer isso dessa forma, então. Então a gente já vai lidar com isso, imaginando que a gente tem que selecionar a categoria e também enviar o nome aqui, o valor o nome do produto, né, no search, porque aqui a gente vai buscar pelo nome do produto, por exemplo, ao molho e etc. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo o que a gente já está acostumado. Então eu vou fazer aqui const response igual await api.get. Se lembrar, a rota é /foods.
Deixa eu trocar aqui meu teclado, porque eu sempre uso o teclado em BR para poder utilizar acento, mas quando eu quero programar eu uso o teclado em inglês, porque é mais rápido. Mas então vamos lá, a gente coloca aqui params. O que é o params? É como se a gente estivesse enviando aqui, por exemplo, uma interrogação e, por exemplo, se eu quiser pesquisar pelo nome do produto, eu colocaria aqui ao molho. É a mesma coisa que isso, só que eu não quero enviar como carry string, assim, eu quero enviar ele no final, o Axios vai converter para carry string, né? Mas aqui eu quero que enviar ele com essa sintaxe de parâmetros aqui, porque eu acho mais legível, mais fácil de dar manutenção e etc. E se a gente lembrar, quando eu falei lá do README, eu falei que tem, por exemplo, um category like, né? Então, o que vai ser esse category like? Ele vai ser basicamente o like, por exemplo, ele vai buscar lá na nossa rota /foods uma categoria que seja igual à categoria que eu estou passando. Então, por exemplo, se eu for aqui no meu JSON Server, você vai ver aqui que na rota de foods, por exemplo, ele tem um category one. Então, se eu passar um category like one, ele vai me trazer todos os produtos com aquela categoria. Deu para entender? Então, ao invés de usar category... Por enquanto, vou deixar o one aqui porque a gente não está utilizando esse selected category, ok? Mas ele vai retornar só os que tiver com a categoria 1, e daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. E além disso, eu também quero utilizar o search value. Por quê? Porque ele já está sendo setado. Então, o search value, eu vou colocar aqui name like, que vai ser o nome do produto. Olha aqui é o name, aí ele vai fazer um like com esse name, ok? Então, name like, aí eu vou passar o search value. No name like eu passo o search value só porque a gente já viu que está funcionando, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou basicamente... Aqui eu tenho o load foods, né? Então, agora eu vou basicamente salvar ele aqui no nosso estado. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui embaixo, vou dar um set foods. E agora eu poderia passar só o response.data direto, mas eu não vou passar. Eu vou passar aqui um response.data.map. E eu vou pegar cada food. Opa, passei um MPA aqui, é map. Vou passar cada food. Vou falar para ela que a tipagem dele vai ser food, né? Para ele saber com o que a gente está lidando. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar um objeto que vai ser a food, que a gente está mapeando, e o formatted price. Formatted price. E vou passar para ele o quê? Vou vir aqui em cima, vou pegar o format value. Format value. E aí, food.price. Beleza? Então agora a gente já está salvando os nossos pratos de comida no nosso estado e formatando o valor. Como é que eu sei que é esse format price aqui? Eu tinha até esquecido de comentar, mas aqui embaixo ó, ele usa o formatted price, beleza? Aqui embaixo para exibir o valor. Então, agora eu já sei que ele está salvando lá no estado os meus pratos de comida. Então vamos ver lá no aplicativo. Deu alguns erros, deu algum erro de network aqui. Provavelmente porque faltou eu dar um ADB reverse e isso aí. Deixa eu dar um RR aqui para ver se funciona. É isso aí mesmo. Faltou eu rodar esse comando aqui no Android. Geralmente precisa de fazer isso para nossa aplicação comunicar com a nossa API, né? Na porta 3333. Então só rodando isso daqui já funciona. Então vou voltar ali pro terminal que eu estava, só para eu ver se apareceu algum erro e etc. Aí eu consigo ficar monitorando. Beleza? Então agora que a gente já fez o load foods, já está exibindo tudo corretamente. E se eu digitar aqui, por exemplo... eu falei aqui do category like 1, né? Se eu mudar para 2, o que acontece? Aparece o 2, beleza? No nosso server JSON aqui, ó, tem o 2 também. Se eu mudar para 3, o que aparece? Vai aparecer o 3 lá, quer ver também? Vai ser o Alacamaron. Aí aparece o Alacamaron. E se eu usar o 4? O 4 eu acho que não tenho, não aparece nada. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de usar esse 1, 2, 3, 4, eu vou colocar o Selected Category, que ele começa como Undefined. Se ele tiver como Undefined, o Axios não vai mandar nada para ele. Ou seja, vai exibir todos. Entendeu? Então não tem filtro nenhum se tiver Undefined. Por isso que a categoria é Undefined assim. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai listar aqui as nossas categorias. Beleza? Que para a gente já começar a fazer isso de forma mais automatizada para poder utilizar essa variável aqui. Vamos carregar primeiro nossas categorias. Vamos fazer o const response igual await api.get e aqui pasta /categories. E aí eu preciso só fazer um set categories e passar um response.data. Prontinho. Já consigo clicar aqui. Deu um bugzinho ali, deixa eu dar um RR para ver o que acontece. Eita, segurei Ctrl aqui.
Deu um bugzinho aqui, mas a gente já vai ver como é que vai resolver isso daí. Provavelmente é por causa de algum flex ali ou algo do tipo que tá dando algum problema. Deixa eu até olhar aqui se eu consigo já ver rapidinho Food Display Flex. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Pronto. Só tirar esse flex 1 aqui do Food List que ele já resolveu. Era um errozinho aí no estilo, mas já resolveu. Mas vamos lá então. Continuando aqui, o Load Categories já foi feito. E o que que falta a gente fazer então? Agora quando a gente busca, por exemplo aqui, ao molho, ele faz uma busca na API e retorna só o ao molho. Beleza? Se a gente digita qualquer coisa aqui, por exemplo, V, como ele é um like, só de eu digitar o V, ele já aparece, tá vendo? O VGE. Se eu digitar um G agora, ele não exibe, porque ele não conseguiu encontrar um que tenha like com VG. Então, vamos lá então, continuar aqui agora. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer essa parte de Handle Selected Category. E como que vai ficar isso? Lembra que eu falei que eu quero selecionar uma e desselecionar ela também? Ela vai ser desselecionada quando eu clicar nela de novo. Então, vamos fazer isso aqui agora, que vai ser rapidinho. Vai ser um if. Eu estou passando um ID aqui para o Handle Select Category quando eu clico nela. Então, vamos fazer um if selected category igual ID. Se a categoria que eu estou selecionando for a mesma, ou seja, a category selected é essa daqui em cima, né? Então, se o ID for igual, eu faço isso daqui, set selected category, e eu passo undefined. Beleza? Já é aquilo que eu falei sobre selecionar a mesma. Se ela não for a mesma, eu dou um set selected category ID. Beleza? Então, se eu clicar aqui, ela seleciona. Se eu clicar de novo, ela deseleciona. Se eu clicar nessa e depois clicar nessa, ela só seleciona a outra. Ela não precisa de selecionar uma para depois selecionar a outra. Beleza? Então, isso tudo já está sendo filtrado aqui pelo set selected category. E olha só, o category like já passou a funcionar. Beleza? Então, beleza. Vamos continuar aqui agora no Handle Navigate, então. O que a gente precisa fazer? Quando a gente clica nesse botão ao molho, a gente precisa navegar para a tela de Food Details. Mas eu estou pensando aqui, eu vou fazer ela, mas a gente não vai fazer a página de Food Details ainda. Vamos só deixar pronto, beleza? Só para a gente terminar essa página já. Então, a gente tem o Navigation aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente só dá um navigation.navigate. Aí você passa a página Food Details, que é a página que está aqui, ó, Food Details. E eu vou passar um parâmetro para ela, que é o ID. O ID que a gente está chamando do produto. Beleza? Ele demorou um pouquinho para atualizar aqui. Então, se eu clicar aqui no ao molho, ela já traz para cá. Beleza? Já vai para outra página. Então, beleza. A gente já fez a página home aqui inteira. Já está tudo funcional, já está tudo funcionando certinho. Vamos para a página de pedidos agora. Aqui na página de pedidos, o que a gente precisa fazer basicamente? Deixa eu fechar isso daqui. Vou abrir a página de pedidos aqui. Orders, index.txt, beleza? A gente pode ver que a gente tem um API e um format value da mesma forma que a gente fez lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse response aqui, vou pegar esse set foods aqui e eu vou copiar direto para cá para vocês verem que já dá para a gente aproveitar várias coisas já. Então, eu vou dar um set orders aqui. Aqui, ao invés de order de food, vai ser order. E aqui vai ser, deixa eu ver, pode ser um array de food, acredito eu. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Exatamente. No caso, mas como é o map, não é um array, né? Então vai ser um food. Para cada order vai ser um prato de comida, basicamente. Eu fiz basicamente um pedido. E aqui tem o ID, name, description, price, formatted value e thumbnail URL, beleza? Dentro do nosso food. Então, o que eu faço aqui? Aqui vai ser order e aqui vai ser order, beleza? E aqui, ao invés da rota foods, vai ser order também. Orders. Eu não preciso passar desses parâmetros. E acredito que seja isso. Vamos salvar aqui já. Dar um save. E olha só. Se a gente vier aqui na nossa página de pedidos, ela já está aqui. Eu não consigo clicar porque isso daqui não tem ação nenhuma. É apenas para listar mesmo os pedidos. Então você vê aí como é que já é rapidinho de fazer isso daqui. A gente pode inclusive copiar isso daqui também. E ir lá para a página de favorites já. E colar lá também. Porque a página de favorites é a mesma coisa, só que é só para listar aqui os nossos favoritos. Então eu acredito que seja favorites aqui. A gente dá um set favorites aqui. A gente pode passar, ver que o favorite é uma food também, então a gente pode passar favorite aqui. E
favorite aqui e favorite aqui, beleza? Vamos vir aqui no nosso favoritos, olha só, e a gente já tem aí um favorito, um pedido e uma listagem com 3 produtos da categoria. E se a gente der um yarn test para ver como é que tá ficando até agora, vamos dar um yarn test, teoricamente é para passar alguma boa quantidade de testes, né? Pelo menos a página de favorites e orders aqui inteira e a dashboard, essas 3 últimas, eu espero que elas passem por completo. Vamos esperar um pouquinho. Olha só, tá passando um bocado de testes, só falhou alguns, vamos ver se a gente consegue ver qual que falharam lá em cima. Eu não consigo ver porque a quantidade de erros é muito grande, mas vamos ver. Passou mais ou menos... Passou 3 test suites, então quer dizer que passou a dashboard, passou o pedidos e passou o favorites. E falhou só uma. E se a gente for ver aqui nos nossos testes, olha só, eu tenho algum test suites. A gente tem 4 test suites aqui, basicamente. A dashboard, favorites, food details e orders. Se passou 3, só faltou uma. E qual que a gente não fez? Foi a food details. Então só falta fazer ela agora. Então vamos lá, galera, pra gente já poder fazer isso também. Então vamos lá. A gente vai lá pra nossa página de food details, então. Eu já vou até clicar nela aqui. Vamos lá na nossa listagem. Aqui em ao molho. E a gente vê que não tem nada sendo exibido. Por quê? Vamos lá na página de Food Details e eu já te digo por quê. Provavelmente você já sabe, mas vamos ver. Aqui a gente tem a nosso import da API, que a gente vai estar utilizando, o format value novamente. E aqui a gente tem algumas coisas, ó, como route params. Route params é o que a gente recebe como parâmetro da nossa rota. E se você lembrar, a gente passou o ID no route params, beleza? Então aqui a gente precisa carregar esse prato de comida com o ID dele. Então a gente vai dar um const response igual await api.get, passa aqui um /foods e agora a gente pega aquele ID, beleza? Eu esqueci de novo de usar aquele acento aqui. Para quem já está acompanhando aí desde do último desafio, já sabe que eu tô com o costume de esquecer de passar essa crase. Então vamos colocar aqui routeparents.id, que foi justamente o ID que a gente passou, beleza? Então o que agora a gente tem que fazer? Se a gente der uma olhada lá no nosso server.json, quando a gente busca na rota food, cadê? Se a gente passa um ID específico, ela vem com extras, beleza? Então a gente vai utilizar esse extras aqui também. Então, o que a gente pode fazer a princípio? A gente vê que tem o food e o extras aqui em 2 estados diferentes. Então, primeiro de tudo, a gente vai dar um set food, e aí vai ser um objeto com response.data, e vai ser formatted price com o format value, e eu passo o response.data.price, beleza? Então esse daqui já deve setar a nossa food ali. Então agora eu tenho que dar um set extras também para aproveitar essa requisição que ela já vem com esses dados para mim. Então eu passo um extras aqui, eu vou passar um response.data.extras.map, e para cada extra que vai ser, eu vou colocar basicamente o seguinte: o extra, basicamente ele tem o ID, o name, o value e o quantity, beleza? Só que, se você olhar no nosso server.json, ele só vem o ID, o name e o value, porque ele não vem com quantity. Ele só fala pra gente quais que são, ele não fala o quantity. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que é um omit, eu vou passar um extra e eu vou dar um omit no quantity, porque o quantity sou eu que vou informar, beleza? Agora eu passo aqui a função que vai retornar um objeto com o extra e a quantity vai ser 0, beleza? É só para ele saber aqui mesmo que o extra que tá... Eita, passei errado aqui, ó. Response.data.extra.map. E aqui esse extra, ele vai saber que o que tá vindo do response.data.extra é um extra, só que sem o quantity, beleza? Então aqui a gente já setou o quantity como 0. Se a gente for lá na nossa aplicação, já aparece aqui os extras e o nosso produto, beleza? Só não apareceu aqui o total do pedido. Eu tenho que ver porque daqui a pouco a gente vai indo fazendo aí. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui. Provavelmente porque não tá mostrando, deixa eu ver aqui embaixo o que ele utiliza. Vamos ver, total do pedido. Eu tô procurando aqui. Cart total. Beleza, o cart total, vamos ver o que é o cart total.
Ah, tá, beleza. O cart total é um mimo que a gente vai fazer daqui a pouco, por isso que não tá exibindo nada. Eu já tava me preocupando aqui por pouca coisa. Beleza, então, o que que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer esse increment e decrement extra, mas eu acho que eu não vou fazer isso agora. Eu acho que eu vou fazer justamente essa função de cart total aqui. Por quê? Porque aí a gente consegue saber o, o, o valor, né, total do que a gente tem no carrinho já. Então vamos lá, vamos começar a pensar aqui como é que vai ser. A gente vê aqui que vai ter um extras, vai ter um food quantity também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o valor do extra, só que a gente deu um set no extra e a gente precisa saber a quantidade dos nossos extras. Por exemplo, se eu tiver com a quantidade 1 aqui, eu preciso saber a quantidade dele, beleza? Então, por exemplo, eu adicionei um extra no carrinho, eu tenho que mapear os meus extras e eu posso fazer um reduce, né, dos meus extras para somar o valor total dos extras. E depois somar com o food, somar com o total aqui do total do pedido, com a quantidade do produto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um const extra total igual a extras.reduce. Eu passo o accumulator e o extra. E aqui vai ser uma função que basicamente vai me retornar o accumulator mais extra.quantity vezes extra.value. Beleza? E isso já deve me retornar aqui o valor dos extras. E se lembrar que a gente só tem que passar aqui uma vírgula como segundo parâmetro, que é tipo o valor inicial do nosso reduce. Então eu quero que ele comece como 0, que ele seja um número. E aqui embaixo, o que eu vou fazer agora? Já estou usando o extras aqui, agora eu vou utilizar o food. O que eu vou fazer aqui? O food total vai ser o food.price. Eu não preciso de um extra.total, eu tenho que saber o valor do... Eu tenho que saber o valor do produto apenas. Mas eu vou fazer o seguinte, const food total igual a food.price, só para eu saber que é o total do produto. Beleza? Para ficar mais legível um pouquinho. E agora, nesse mimo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, format value, e ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente um extra total mais o food total. Por que, Joseph? Por que o extra total mais o food total? Porque eu tenho que calcular o valor unitário individualmente. Basicamente, eu estou somando os extras com o valor do pedido. E depois, só depois que eu vou multiplicar pela food quantity. Entendeu? Porque se eu adicionar mais um aqui, eu quero que ele seja, por exemplo, eu não quero que ele só some o valor só aumente o valor do produto, do prato, né? Eu quero que também ele aumente o valor dos adicionais, né? Beleza? Então ele vai somar os dois aqui e depois ele vai multiplicar pela quantidade. Tanto que a quantidade aqui tá 1. Se eu mudar para ela para 2, você vai ver que ela vai multiplicar aqui por 2 normalmente, sem problemas. Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já... Deixa eu voltar aqui pro meu VS Code. Agora que a gente já multiplicou aqui todo o total do pedido, o que a gente pode fazer? Vou dar uma olhada aqui. Tem o increment extra. Basicamente agora a gente vai lidar com esses increments, então, né? Deixa eu ver, tem o toggle favorite também, tem o finish order, tem até esse icon name aqui, essa parte aqui já está completa, né? Que basicamente seria a gente clicar aqui no favorite e ele mudar de favorito ou não favorito, beleza? Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos brincar um pouco então com esse... Toggle favorite. Vai ser o toggle favorite mesmo. É o que eu quero fazer agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar com um if. Por que if? Porque ele tem essa variável aqui, isFavorite, né? Que eu tinha visto mais cedo no estado ali. Então, se ela for favorite, eu quero que ela dá um API.delete. E aí eu passo aqui o /favorites e passo o food.id, que aí eu quero remover ela dos meus favoritos, beleza? Se não, eu quero que ela crie no nosso banco lá, no nosso JSON Server, a informação que eu estou adicionando no novo favorito. Então seria /favorites, e aí eu passo só o food mesmo completo, que é o que a gente tem. E aí eu dou um set isFavorites,
E aí eu nego o favorite, is favorite, beleza? E aqui, basicamente, ele já remove e adiciona no favorito, bonitinho demais, beleza? Ele tá dando refresh por quê? Porque toda hora que eu adiciono no favorito ou removo do favorito, ele atualiza o JSON Server e por algum motivo, quando atualiza o arquivo do JSON Server, ele está atualizando a aplicação também, mas não tem problema nenhum isso por enquanto, beleza? Isso não vai gerar nenhum problema pra gente. É só quando a gente utiliza o JSON Server mesmo. Agora que a gente tem o isFavorite, tem uma coisa que eu não vou fazer, que eu vou deixar para você fazer. Aqui a gente tem um useEffect de loadFood. Só que quando a gente dá um loadFood, a gente não busca se ele é o favorito. Então o que você vai fazer? Você vai chamar a rota aqui de favorito? Não, você não vai chamar a rota aqui de favorito. Cria um novo useEffect justamente para verificar se ele é favorito já, que aí vai carregar as informações individualmente, beleza? Esse daí é o jeito mais, vamos dizer, correto de se fazer assim, porque você vai estar separando as responsabilidades. Porque se algum dia eu precisar colocar um filtro aqui no food, por exemplo, que vai ser só para o food, eu não preciso verificar se ele é favorito de novo, beleza? Então, basicamente é isso. Você cria um novo useEffect. Acho que não precisa nem desse route params aqui. Precisa sim, porque você vai precisar do ID. Você só cria um novo useEffect e já cria a rota ali de favoritos, já busca do favoritos assim que iniciar, assim que abrir essa página para saber se ele já é favorito ou não. Beleza? Então, o que sobrou aqui pra gente? Faltou o handle finish order. O que é o handle finish order? Basicamente, é você salvar na API aqui para concluir o pedido, beleza? Então, vamos dar uma subidinha aqui. A gente vai fazer essa parte aqui primeiro, porque a gente não pode finalizar um pedido ainda sem ter terminado tudo, né? O ideal é que a gente já tenha feito pelo menos a parte de adicionais. Então, vamos fazer essa parte de extra aqui. Então, handle increment extra. Se a gente vai incrementar um extra, a gente basicamente tem que ir lá naquele nosso estado de extras e alterar a quantity dele, certo? Certo. Então, vamos dar um set extras. E aqui eu vou dar um extras.map para eu saber qual extra que é. E quando o ID dele for igual, extra.id igual ID, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar todo o objeto do extra e eu vou passar a quantity dele para extra.quantity mais 1, beleza? Ou seja, eu estou somando mais 1. E se for diferente, se o ID for diferente, eu quero manter ele do jeito que ele está, beleza? E isso daqui já é o nosso incremento. Se eu vier aqui e der um incremento, já está dando incremento certinho, beleza? E agora o handle decrement, o que a gente precisa fazer? O handle decrement não é só fazer a mesma coisa, porque a gente precisa saber se o valor está zerado. Ou seja, se o valor for menor de 0, eu não quero que ele dê um decrement para ficar menos 1, por exemplo, entendeu? Então vamos fazer assim, const find extra igual a extras.find, e aí eu passo aqui extra.id igual a id, ou seja, já estou achando o extra com aquele id. Agora, se eu não achar nenhum extra, eu dou um return, só para fazer algumas validações. Se o find extra.quantity for 0, eu vou dar um return, beleza? Então agora, se a quantidade for igual a 0, eu não vou deixar ele atualizar. E agora, eu vou dar um set extras, eu posso até copiar daqui. Posso copiar exatamente ali e troca aqui para menos 1, beleza? E já vai fazer o trabalho. Então, quando a gente vier aqui, ó, não consigo diminuir. Mas se eu adicionar vários e depois diminuir, ele diminui até parar no 0, beleza? Então agora, o que falta a gente fazer? A mesma coisa, só que aqui com o total do pedido. E com a quantidade do pedido, no caso, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele começando em 1 mesmo, né? Porque no mínimo, se você vai pedir alguma coisa, a quantidade é 1, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos aqui no increment food, no decrement food, e eu basicamente vou passar aqui um set food quantity igual a food quantity mais 1, né? Que é o que tem aqui no nosso estado, food quantity. E aqui, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou copiar essa validação do extra. Eu vou pegar o food quantity. Se food quantity for igual a 0, vou dar um return. E aí eu dou um set food quantity depois, menos 1, para diminuir a quantidade. E olha só que legal. Lembra daquele negócio que a gente fez no useMimo para calcular o total do pedido? Se eu adicionar aqui 19,80,
mais R$19,80 é R$39,80, beleza? Mas, se, por exemplo, olha só, vamos vir aqui no nosso server JSON, vamos ver o extra, esse daqui é o ao molho, né? O extra dele de frango custa R$2. Então de R$19,80 vai para R$21,90. E se eu multiplicar por 2, vai para R$43,80. Ou seja, ele já calcula que o adicional de frango está adicionado 2 vezes, por causa daquilo que a gente fez aqui, ó. Basicamente, primeiro, cadê o nosso use mimo? Tá aqui. Basicamente, adicionar primeiro o total das coisas e depois multiplicar pela quantity. Porque se eu fizesse ao contrário, olha só. Se eu colocasse o total dos extras primeiro e depois multiplicasse, olha só o que aconteceria. Olha só, R$19,90, né? R$19,90 mais R$19,90, R$39,80. Se eu adicionar o frango, só vai para 41, não vai para 43, já que é 2 unidades, entendeu? Então a gente volta ali do jeito que estava, que é o jeito correto. Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá, vai para 43 direto, porque ele conta esse daqui 2 vezes agora, entendeu? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui agora? Vamos dar um yarn teste, só para já ter uma noção do que a gente já tem. Basicamente, falta um teste. Not be able to decrement food quantity below than 1. Deixa eu ver... Ele tá... Ah, tá. É porque eu expliquei e eu mesmo não soube fazer, né? Aqui, eu quero que ele mantenha menor... que ele mantenha 1. Ele não consiga ir menor que 1, beleza? Porque você não pode fazer um pedido com 0 quantidade. Então, aqui, ele já faz o incremento e o decremento e não passa de 1. Vamos dar um yarn teste. Só para ver se passa tudo. E passou tudo. O que eu vou fazer agora? Eu só vou dar um git add.git commit -m finish challenge. E aqui eu vou dar um git push agora também para já ir para o meu GitHub aí, para você estar dando uma olhada depois. E por que, Joseph, que você não vai fazer essa parte do finish order aqui? Porque basicamente, vamos dar uma olhada aqui no template e vamos dar uma olhada aqui também aqui embaixo, ó. Eu dei algumas dicas aqui no README de coisas que você pode fazer para expandir essa aplicação, para você conseguir melhorar ela um pouco. E isso inclui... Eita, eu abri o template, não abri o link do Figma. Basicamente, algumas coisas que você pode fazer para melhorar a aplicação e para você ter mais controle do que você quer fazer. Então, por exemplo, você pode seguir aqui o layout para fazer esse pedido confirmado, adicionar uma página de informações para os seus pedidos, uma página de informações para os seus favoritos, por exemplo. Se eu fosse eu faria somente a página de pedidos e faria com que a página de favoritos levasse para a página do produto em si. Mas fica aí esse desafio para você, então, de estar finalizando essa aplicação, além do vídeo aqui, além dos testes, né? Para você poder estar treinando um pouco mais, ainda mais fazer essa animação aqui que tá bonitinha demais, que o Thiago desenhou aí pra gente, né? Então, se você precisar lá do código, né? Do código no GitHub, eu fiz o post dele ali, é só você vir aqui no meu GitHub, é Joseph Oliveira, vai em repositórios, e o nome desse repositório vai estar como GoStack Template React Native Delivery, beleza? Para você estar aí vendo se passou alguma coisa aí, se passou batido algum detalhe e poder estar olhando meu código se precisar. Mas é isso então, eu vou ficando por aí e a gente se vê por aí. Falou!